Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 29. Mas nós podemos fazer essa leitura até a partir do versículo 27. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? A pergunta continua desse sermão, dessa série de sermões. Seu coração é apto para o reino de Deus? Nós vimos aqui uma série de verdades ensinadas por Jesus, desde o versículo de número 23, mais ou menos, nós temos visto algumas verdades que nos ajudam a entender se o nosso coração, se ele realmente está apto para receber o reino, ou se essas verdades que foram ensinadas, se elas realmente estão no nosso coração, se nós realmente temos as disposições que Cristo ensinou a partir do versículo 23, quando abordamos nos outros pontos dessa série de sermões. Nós vimos nos sermões passados que algumas verdades sobre um coração que é apto para o reino de Deus. Nós vimos que o nosso coração, ele estará apto para o reino de Deus se nós formos pessoas que se arrependem dos seus pecados, que se consideram pequeninos, no sentido de que se consideram frágeis diante de Deus, então gritam por sua ajuda, como criancinhas de colo. O seu coração só é apto para o reino de Deus se você tem um coração dessa forma, segundo Cristo. Nós também aprendemos lá no versículo 28 que Jesus é o único que pode nos tornar aptos para entrar no reino de seu Pai. Porque ele diz no versículo 28 que é Ele, por ter um relacionamento com o Pai, que leva então os pequeninos a conhecerem o Pai. Só Jesus. Se você não confessa Jesus na prática, o seu coração não está apto. Nós vimos também que um coração apto para o reino de Deus é um coração que entra em um relacionamento com Jesus. E nós observamos na semana passada que a natureza desse relacionamento não é um tipo de relacionamento onde as pessoas que estão nesse relacionamento estão distantes, mas é um relacionamento profundo de obediência. Deixe-me passar aqui. Eu tenho esse costume de esquecer de passar aqui e ir falando aqui. Bom, mas hoje nós iremos responder sobre mais algumas verdades que vão mostrar se o nosso coração tem sido apto para o reino de Deus. Se realmente o nosso coração é aquele tipo de solo que Jesus diz que está apto para nascer ali o Evangelho, né? Para que nós possamos realmente entender se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Então, você vai observar que Jesus, no capítulo 11, ele começa então a mostrar que existem pessoas que o rejeitam. Ele fala sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades que rejeitaram ele. Então ele diz, se vocês não se considerarem pequeninos, literalmente no grego, bebês de colo, né, vocês não serão levados a conhecerem o meu Pai. Então Jesus aqui está nos ensinando sem dúvida alguma que ele é o caminho pelo qual nós conhecemos o Pai. E a missão de Jesus, enquanto Redentor, é levar esses pequeninos a um relacionamento com ele. E através desse relacionamento com ele, então esses pequeninos conhecem o Pai. Porque Cristo é a imagem do próprio Pai. Quem conhece a Cristo, conhece o próprio Pai. Então, nesse sentido, é esse relacionamento que nós temos com Jesus que mostra que nós temos um coração arrependido, que mostra que nós estamos em um relacionamento profundo com Jesus. E, nesse sentido, quando nós entramos em um relacionamento com Cristo,
Nós estamos entrando em um relacionamento de obediência. Porque Jesus argumenta que ele só revela a expressão do Pai porque é um com o Pai, porque se relaciona profundamente com o Pai e porque o Pai lhe deu uma missão de ser redentor e ele obedece essa missão de redimir o seu povo. Percebe? O relacionamento de Jesus com o Pai também é um relacionamento de obediência profunda. O assunto que nós estamos abordando aqui é um assunto sobre obediência, porque obediência a Cristo na Escritura é sinônimo para relacionamento. Jesus é quem disse, vocês, dizendo para os seus discípulos, só serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então eu quero que você entenda que relacionamento com Jesus não é outra coisa que não seja obedecer aos mandamentos, obedecer aos preceitos, imitar a vida do Redentor. Isso é relacionamento. Se você não faz isso, entenda bem, se você não faz isso, você não é salvo, você não é discípulo de Jesus. Relacionamento com Jesus é obedecer. Obedecer. E é sobre isso que Cristo vai falar, a partir do versículo 29. Se somente Jesus é quem nos torna aptos para entrar no reino, ele promete aos pequeninos um relacionamento com ele, ele promete isso. O primeiro, então, o ensino de Jesus, a partir do versículo 29, é sobre que um coração apto para o reino de Deus é, primeiramente, um coração apto para o reino de Deus. É um coração que se dispõe inteiramente, com ênfase aqui no inteiramente, tá? É um coração que se dispõe inteiramente a Cristo. É muito importante essa ênfase aqui, muito importante. Um coração apto para o reino de Deus, é um coração que se dispõe inteiramente, que abre o coração para o senhorio de Cristo inteiramente. Vamos ver o porquê? Vamos ver onde está a parte A do versículo 29. Olha o convite de Jesus aí, ó. Ou melhor, a ordem de Jesus para os que desejam ir até Ele. O que ele diz aí? Leiam para mim a parte A do versículo 29. Vamos em voz alta todos juntos? Tomai sobre vós até aí. Jesus está ordenando. A primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus está dando uma ordem. Ele não fez um convite no versículo 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Essa é uma ordem para quem quer seguir a Jesus. Tome o jugo. Essa é uma ordem. É uma ordem. Mas o que significa essa ordem? O que ele quer dizer com tomar o jugo? Nós precisamos entender melhor isso. Isso é um jugo radical, não? Lembra que na semana passada eu falei sobre a radicalidade do evangelho? Radical, né? Isso aqui é um jugo. É o que Jesus está mandando a gente tomar. Isso é viver o evangelho. Mas o que isso significa? É claro que, para aqueles que desejam seguir a Jesus Cristo, tomar o jugo aqui é uma linguagem metafórica, mas não deixa de ser uma linguagem radical, para entendermos o que é se relacionar com Cristo, o que é ser um cristão verdadeiro. Essa expressão, então, da parte A, tomai sobre vós o meu jugo, é claro que é uma linguagem metafórica, mas Jesus está falando sobre a aceitação de um compromisso. O boi não consegue sair disso aqui. Entendeu? Aqui a linguagem é aceitem, tomem. É interessante que o verbo aqui está ativo. Não é passivo, não é alguém que coloca o jugo em você. É você que é colocado em você. Em você. Você carrega o jugo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, você quer entrar em um relacionamento comigo? Então você tem que estar disposto a ser o meu servo. O meu servo. Assim como um boi tem um jugo sobre si. Jesus está mostrando para a gente que essa é uma linguagem para que você aceite um compromisso de seguir a Cristo. Um jugo, então, é um equipamento de madeira, não é? O equipamento de madeira colocado sobre os ombros dos bois para que eles trabalhem juntos. Então, assim como um boi sobre o jugo deve seguir
então deve seguir em direção e cumprir uma tarefa, aquele que vai até Jesus e também encontra alívio para os seus ombros, esses devem estar dispostos a tomar o jugo que Jesus está dizendo aqui. Inclusive, esse jugo, ele é mais leve. Ele é aquele fardo mais leve do versículo que nós expomos na semana passada. O jugo de Jesus é mais leve do que o jugo dos fariseus, que impunham regras impraticáveis. O jugo de Jesus é menor, é mais leve, mas não deixa de ser um jugo. Não deixa de ser um relacionamento pautado na sua obediência a Cristo. Não deixa. Jesus está sendo inflexível aqui na ordem dele de você tomar o jugo, no momento em que eu tomar o jugo. Ele está sendo inflexível. Se você quer entrar em um relacionamento comigo, você tem que estar disposto a me obedecer. Disposto, inteiramente. O mais interessante é que essa ordem de Jesus aos que vão até ele é um chamado a uma ação decisiva. O verbo também está em tipo de tempo no grego aqui, que traz a ideia de algo que deve ser feito agora e não depois. O tomar o jugo aqui não deve ser, pelo tempo do verbo grego, não deve ser amanhã, não deve ser depois, não deve ser na próxima semana, mas deve ser agora, uma ação decisiva, uma decisão completa. Se você deseja seguir a Cristo, você tem que fazer isso hoje, não amanhã. Se você quer abraçar Cristo Jesus e obedecê-lo inteiramente, é hoje. Inteiramente hoje, não amanhã. Sabe o que é interessante? Nós corremos o risco de, mesmo como crentes, abraçar o jugo de Jesus de forma parcial. Nós, o nosso relacionamento com Cristo Jesus, mesmo ele dizendo que a decisão tem que ser hoje, agora, e essa decisão tem que ser inteira e não parcial, e esse relacionamento tem que ser pautado em uma obediência integral, nós corremos o risco de, como cristãos, sermos cristãos que obedecem a Cristo de forma parcial. Essa é a grande questão. Bill Hall, um teólogo norte-americano, ele escreveu que a ideia de tomar a decisão de entrar em um relacionamento com Jesus ocorre quando respondemos ao chamado de Jesus para aprender a viver segundo a nossa perspectiva, segundo as nossas vontades, segundo as nossas ideias, segundo um jugo que a gente faz de plástico, fala, esse jugo aqui é de Jesus, ó. Ou o chamado de Jesus para aprender a viver segundo a sua perspectiva. Aprender a viver segundo os seus padrões e não os nossos. Entrar em um relacionamento com Jesus, como diz Bill Hall, é tornar-nos o povo que naturalmente age como Jesus. Naturalmente age como Jesus. O discipulado, ou seja, esse relacionamento de obediência a Cristo, ele vai descrever o nosso estado como pessoas. O nosso estado existencial, como diz o autor. O estado de discípulos que diariamente fazem a vontade do Redentor e não sua própria vontade. E isso vai definir se eles são crentes, se eles são discípulos, se eles amam a Cristo, se eles têm total devoção a Cristo ou não. A decisão não é para amanhã. A decisão não é parcial, não é pela metade, é integral. A obediência que nós devemos a Jesus não é parcial, é integral. Nós precisamos, sem dúvida alguma, aprender que Jesus não nos convida a uma obediência parcial. Nós podemos correr esse risco estando em um relacionamento com Cristo. Você e eu, nós, por exemplo, olha só como é traiçoeiro quando nós vivemos na carne. Nós podemos correr o risco de achar que nós podemos banalizar o não amar os nossos inimigos só porque é difícil. Sabe quando você abraça aqueles que também te amam e renegam os que te odeiam? Sabe quando eu faço isso, quando você faz isso?
você está sendo um discípulo parcial. Você está obedecendo a parte fácil. Você está sendo um discípulo que escolhe aquilo que você vai querer obedecer. E Jesus não nos convida a uma obediência parcial. Não nos convida. Jesus nos chama a negar a nós mesmos. Por isso que por vezes é tão difícil segui-lo. Porque não é fácil amar os inimigos. Ele não está perguntando. Ele te dará forças para que você ame os seus inimigos. Ele me dará forças para que eu ame os meus inimigos. Mas a gente não pode definitivamente achar que nós podemos escolher. Não podemos ser discípulos parciais de Jesus Cristo. Discípulos parciais, eles acham que podem obedecer a Jesus às vezes nas coisas difíceis e desobedecer nas fáceis. Quer um exemplo? E eu me coloco nesse exemplo de um teólogo, um jovem pastor Iago Martins. Ele tem um livro chamado Pecados Aceitáveis. Olha que interessante. Pecados que nós fazemos sem pensar que é pecado. Sem pensar que Jesus ensinou contra aquilo. E a gente pratica, porque todo mundo pratica. E ele fala, por exemplo, sobre o pecado de ser uma pessoa que deliberadamente é uma pessoa atrasada para tudo. Todo mundo é assim, né? E ele escreve um texto comentando Mateus capítulo 5, versículo 34 e 37, quando Jesus diz assim, não jurem de forma alguma, seja seu sim, sim e seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está ensinando? Aí, então, o Iago Martins, ele comenta. Jesus, está falando que os nossos simples sim ou não devem bastar. A ponto de os outros não precisarem de juramentos da nossa parte para confiar no que a gente diz. Quando nos atrasamos, então, nós estamos dizendo aos outros que não somos de confiança nos horários que marcamos. Quando alguém, então, nós combinamos com alguém aquele horário e você diz sim. Pegou aí? E aí você vai e chega atrasado. Nós estamos dando exemplo como verdadeiros seguidores de Jesus, que se jurarem tem que dizer sim, e sim é sim, e se dizem não, deve ser não? Ou nós estamos sendo discípulos parciais? Até nas coisas mais, segundo a nossa perspectiva, banais. E a impaciência? O que dizer dela? Nós, mesmo sendo pessoas que tomaram o jugo, achamos que temos o direito de sermos impacientes? Quando nosso Senhor Jesus Cristo é manso? Quem deu esse direito para nós? O mestre? Não. É sintoma de que nós somos discípulos parciais. Nós não conseguimos viver pelo Espírito, porque nós estamos satisfazendo a nós mesmos. E ele continua. Essa situação de atraso é o oposto do tipo de percepção que Jesus ordena que a gente inspire nos outros. Jesus não deseja que as pessoas olhem para a gente como pessoas mentirosas. Jesus não deseja que as pessoas olhem para nós como discípulos que não cumprem os horários que firmam com os outros. E ele continua. Quem cumpre, está aqui, quem cumpre os horários respeita a verdade que foi estabelecida no seu trato. E isso vale para nosso relacionamento com a igreja local, segundo o autor. Quando você se torna membro de uma comunidade, você está assumindo o compromisso de fazer parte das reuniões. E isso inclui chegar no momento certo. Ou seja, isso inclui você, quando você se torna membro de uma comunidade, você está dizendo sim. Eu me comprometo a chegar no horário. Entende o que ele está querendo dizer? Mas os pecados são aceitáveis para nós. Eles se tornam aceitáveis. E ele conclui dizendo assim, a mensagem aqui é que você não liga muito para os momentos iniciais do encontro comunitário com o Senhor, quando você descumpre a palavra do Mestre. Sim, sim, não, não. Percebe como a gente pode ser discípulos parciais em coisas que a gente considera banal, mas o Senhor não? Jesus está dizendo que a gente tem que tomar o jugo todo. A gente não escolhe o que obedece, a gente obedece integralmente. Então, quando nós somos discípulos parciais,
Em aceitar o senhorio de Cristo, nós passamos a banalizar o mínimo que Jesus exige de nós. Quando nós achamos que vivemos a vida escolhendo o que a gente obedece no discipulado com Jesus. Um outro exemplo de obediência parcial foi a resposta que o famoso pregador inglês Charles Spurgeon, ao confrontar os que não queriam congregar, ele escreveu. Ele está fazendo aqui uma espécie de diálogo. Ele diz assim: aqueles que dizem, bem, eu me entreguei ao Senhor, mas eu não pretendo congregar em nenhuma igreja. Eu pergunto, ora, por que não? E eles respondem, porque sem isso, sem congregar, eu posso ser um cristão tão bom quanto qualquer outro. Eu digo, você realmente foi realmente sincero quanto a isso? Você pode ser um cristão tão bom pela obediência às ordens do seu Senhor, quanto pela desobediência a elas? É isso que você está dizendo quando não quer congregar? E ele conclui: eu não acredito que você está correspondendo adequadamente ao propósito para o qual Cristo te salvou. Você vive sua vida de modo contrário ao que Cristo gostaria que vivesse. E você é grandemente culpado pela ofensa que você comete. É isso que é ser um discípulo parcial. É achar que quando Cristo nos dá uma ordem, nós podemos, então, banalizá-la. Isso eu quero obedecer, isso não. Discípulos que aceitam parcialmente o jugo de Jesus, abraçam algumas ordens, mas se sentem no direito de desobedecer outras, como congregar. Spurgeon corretamente nos lembra da ofensa que um discípulo de Cristo Jesus comete quando se comporta como um discípulo parcial. A pergunta para nós é: seu coração, o meu coração, está completo ou parcialmente disposto a seguir a Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. O seu coração está parcial ou completamente disposto a seguir Jesus? Se você age, e aqui que está a questão, agora que nós precisamos ver se o nosso coração está apto. Se você age em qualquer área da sua vida, obedecendo a Cristo pela metade, seu coração não está apto para o reino. Jesus não nos convida a uma obediência parcial. Ele nos convida a tomar o jugo agora. Ele nos convida a tomar o jugo inteiramente. Se você está obedecendo Cristo pela metade, o seu coração não é apto para receber o reino de Cristo, o reino de Deus. Amém? Segunda verdade, sobre se o nosso coração está apto para receber o reino. Um coração apto para receber o reino de Deus é um coração que se submete à misericórdia de Cristo. A pancada já passou, agora nós vamos para o refrigério, meus irmãos. Não é assim que Cristo faz? Primeiro é o bordão, né? Qual que vem primeiro? Bordão, depois o cajado, né? Do pastor, né? O bordão já foi. Agora Jesus vai nos pastorear agora de forma a trazer refrigério para o nosso coração, amém? Não sou eu não, é a Escritura que está falando aqui, meus queridos. Vamos lá? Vamos para a parte B do versículo 29. Então ele diz, a primeira parte, o quê? Tomai e... Não, vamos de novo, vamos. E aprendei... Não, vamos lá, meus irmãos, nós somos corpo. E aprendei... Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos lá, 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra na semana passada que nós comentamos que a falsa religião dos fariseus, que impunham regras impossíveis de serem obedecidas, isso fazia com que, pelos discípulos ou o povo judeu, por não conseguirem obedecer, carregavam um fardo que eles não conseguiam carregar. Lembra que nós falamos sobre isso?
Eu dei o exemplo aqui, que está no próximo capítulo, no capítulo 12, onde Jesus vai discutir com os fariseus acerca do que é a prática do sábado, e Jesus enfatiza que o sábado deve ser obedecido, mas que existem exceções que ele, como Senhor, autorizou os seus discípulos a colherem um pouco de grãos para matarem a sua fome. E aí ele conclui dizendo, eu sou o Senhor do sábado. O contrário disso é os fariseus impondo que não pode colher. O contrário é os fariseus dizendo que não pode em hipótese alguma. Isso é o fardo da falsa religião que nós comentamos na semana passada. Mas Jesus é diferente. Ele promete um relacionamento de obediência, como nós vimos aqui. Obediência total, não parcial, mas também pautada pela misericórdia do Redentor. Pela misericórdia e pelo amor do Redentor. Ele diz no verso 29, então, aprendei de mim. A obediência está aqui ainda, ela está presente. Mas aprendei de mim que sou manso, eu não sou como os fariseus. Eu não imponho a vocês o peso de falsas regras. Mas na relação comigo, vocês então podem ter a certeza de que eu sou manso e humilde. O Redentor é manso e humilde. Ao mesmo tempo, então, que Jesus, ele exige daqueles que desejam ir até ele uma decisão clara e completa acerca da obediência. Ele promete que essa relação também será pautada pela misericórdia. E é isso que significa ele ser manso e humilde. O manso aí é a mesma coisa do que ser bom. Na verdade, no mundo antigo, tomando o entendimento de que Jesus está falando aqui como Senhor, né? No mundo antigo era muito comum as exceções dos reis benevolentes, porque na verdade o que era a regra eram os reis, os imperadores maus, mas os reis benevolentes haviam no mundo antigo. E Jesus então, como esse que está requerendo obediência dos seus servos, está mostrando que ele realmente requer obediência total e parcial, mas ele é um rei bondoso, ele é um rei justo, ele é um rei misericordioso. Entende? Aqui a ideia de ser manso e humilde. Ele requer obediência, mas é misericordioso conosco. Isso é importante mencionar no texto. Perceba então que o Rei do Universo, que se tornou servo em nosso benefício e morreu em nosso lugar, demonstra sua mansidão. Demonstra a sua mansidão ao dizer para aqueles seus detratores que lhe causaram tanto sofrimento, Pai, mata eles. Não, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ah, que rei misericordioso. Ah, que rei que em seu coração tem tanta compaixão como o nosso mestre. Um rei manso, um rei humilde, um rei servo, um rei que quando humilhado poderia fazer tudo para se livrar da cruz, mas ele nos amou. Ele nos amou e ele perdoou os seus malfeitores. Na verdade, ele perdoou você, malfeitor que crucificou ele. Ele perdoou a mim, malfeitor, bandido malfeitor, que perdoou-nos na cruz. O Rei do Universo fez isso por mim e por você. Esse é o homem, o Deus homem manso e humilde, misericordioso. Mais uma vez eu cito aqui, como na semana passada, João capítulo 8, versículo 11. Esse texto é muito importante. Lá no episódio com a mulher adúltera, o que o Senhor vai fazer? Os fariseus perguntam. Pela lei, ela tem que ser apedrejada. E Jesus pergunta, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então os fariseus se sentem compelidos e culpados, porque eles reconhecem que tem pecado, largam as pedras. E Jesus, então, olhando para o chão ainda, olha para a mulher e diz, onde é que estão os seus acusadores? Eles foram embora, Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. E aí ele fala essa famosa frase, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Perceba que de um lado, ele está prometendo misericórdia. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Do outro lado, a obediência na mesma frase. Vai e não peques mais. Misericórdia, graça. Como nosso Redentor é maravilhoso. Por isso, então, ele conclui dizendo que o seu jugo é suave
que o seu fardo é leve, pois ao mesmo tempo que ele exige obediência total, como nós somos aqui exortados, aos seus discípulos ele também concede graça nas nossas falhas. Cristo Jesus, nessa relação que ele diz, obedeça a mim, seja inteiramente meu. Quando você falhar, ele lhe acolherá com amor, com misericórdia e com bondade. Ele me acolherá com amor, misericórdia e bondade. Michael Horton, um teólogo norte-americano, ele escreve o seguinte: uma pessoa não pode crescer verdadeiramente em Cristo, a não ser que ela esteja preparada para as falhas. Isso é uma grande verdade. Quando essas falhas surgem, como inevitavelmente surgirão, o cristão deve saber a razão pela qual surgiram e não se desiludir com o evangelho simplesmente por causa dos esquemas excessivamente otimistas da vida vitoriosa. Em seu lugar, deve simplesmente reconhecer o perdão de Deus e prosseguir na força do Espírito Santo. Porque eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Continue persistindo nas suas falhas, nas tentativas de obedecer o Redentor. Porque um dia nós conseguiremos obedecer a Cristo inteiramente. Quando Ele vir nas nuvens e nos levar ao seu encontro, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós, no nosso coração aqui. E lá na eternidade nós poderemos dizer, então, nós conseguimos completar a obediência que nós não conseguíamos na terra, cheia de pecado. Mas agora o nosso Redentor está conosco, efetivamente, completamente. Essa frase do teólogo desenvolve muito bem como que os crentes eles são assistidos por essa bondade de Cristo quando entram em um relacionamento com Ele. Quando entram em um relacionamento com Ele. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Muitos crentes crescem em sociedades tradicionais que eu chamo de sociedades de honra e vergonha, que exercem essa dinâmica de honra e vergonha. Esse tipo de sociedade se baseia em um tipo de relacionamento social de mérito. Uma vez que você não consegue honrar os méritos impostos pela sociedade, você é rejeitado. Por exemplo, pais rígidos, extremamente rígidos, podem fazer os filhos se sentirem desapontados e sem valor em uma sociedade de honra e vergonha. Enquanto em sociedades de honra e vergonha, empregos com metas inatingíveis levam à exaustão e ao fracasso. Em relacionamentos com parceiros controladores, a autoconfiança é minada pela manipulação emocional em sociedades de honra e vergonha. Por vezes também a pressão social pelo sucesso causa sentimentos de inadequação e exclusão. Isso é uma sociedade que eu chamo de sociedade de honra e vergonha. Se você não vive sempre em alta performance, se você não faz tudo como manda o script, não tem espaço para misericórdia, tem espaço para rejeição. E muitos de nós crescemos assim. Alguns dos lares aqui provavelmente cresceram dessa forma, sem espaço para a graça de Deus. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que essas situações, elas realmente podem gerar baixa autoestima das pessoas. Esses contextos podem levar uma pessoa à sensação de não ser bom o suficiente, e daí nasce ansiedade, depressão, daí vem o divórcio, o medo, o rancor e todos os fardos que uma pessoa pode carregar em sociedades assim. Mas Cristo não promete uma relação dessa natureza, não. Cristo Jesus, Ele promete que nós teremos um relacionamento baseado em graça e misericórdia. E o convite que Ele diz a nós hoje é: aprenda de mim, porque comigo, a relação que você tem comigo é a relação de alguém que é manso e humilde, bondoso, perdoador, misericordioso. Cristo está disposto a receber você para curar a sua vida, trazer alívio para as suas preocupações, trazer estima
para o modo como você lida consigo. Cristo Jesus está disposto a trazer alívio para nós quando nós erramos, sim. Ele não é como essas relações que eu descrevi. Por fim, meus irmãos, seu coração é apto para o reino de Deus se ele está inteiramente disposto a seguir a Cristo, isso é inegociável, e ao mesmo tempo, seu coração, ele só está apto inteiramente a seguir a Cristo se você também, sempre quando falha, abraça inteiramente o poder da graça, de receber sua misericórdia e perdão. E o grande convite de Cristo hoje para todos nós é: abrace essa promessa. Abrace com todas as suas forças a promessa de mais uma vez receber o Cristo manso e humilde de coração, que promete fazer-nos experimentar a bondade de viver um relacionamento onde pareceremos mais com Ele do que conosco. A cada dia, em nossas falhas, nós seremos alvos do seu amor e fruto da sua ajuda. Abraça essa promessa. Abrace o chamado integral de Cristo de segui-lo em todas as coisas. E você pode fazer isso de algumas formas que eu vou agora desafiá-lo aqui. Poucas vezes você vai me ver dando apenas lições, mas você sempre vai me ver ao final do sermão te desafiando a dar um passo de obediência como prova de que o seu coração realmente ouviu a palavra. Então não tome isso como algo que você vai ouvir e passará depois de 15 minutos. Ouça atentamente, como uma demonstração de que o Espírito Santo usou a palavra dele mesmo para penetrar no seu coração rumo à obediência a Cristo Jesus. Por isso, duas coisas, dois desafios para que você possa praticar esse coração que realmente se demonstra apto ao reino. Primeira coisa, você está sendo hoje desafiado a corresponder a essa mensagem de hoje dando um testemunho na terça-feira. Chega em casa, faça um rascunho de um testemunho. Qual tipo? Do dia que você obteve um perdão de Cristo e se sentiu perdoado. E isso transformou sua vida. Você tem um testemunho como esse? Você é desafiado a vir na terça-feira e testemunhar. Sabe por quê? Você vai abençoar os seus irmãos, mostrando que Deus e o Evangelho têm agido nessa comunidade. Venha terça-feira, faça um rascunho desse testemunho, do dia que você foi perdoado e sentiu o perdão de Cristo. Terceiro lugar, você também está sendo desafiado a abraçar a promessa do amor que você recebe de Cristo, da graça que você recebe de Cristo Jesus. O seu desafio, o meu desafio, é nesta semana, até sexta-feira, você ligar ou ir até uma pessoa que você deve perdão. Você pode mencionar esse sermão, que esse sermão foi luz para o seu coração. Ele vai estar no YouTube até segunda-feira, você pode revê-lo. E você vai dizer que, motivado pelo amor e pelo perdão que Cristo te concede, você também deseja fazer isso com a pessoa que você deve perdão. Amém? Que nós possamos corresponder realmente ao Evangelho. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Gerlane, vamos cantar? Logo eu? Vamos ter um momento de cântico? E enquanto a Gerlane se prepara para a gente cantar, eu quero nesse momento chamar você aqui na frente. Mas você que, ao ouvir esse sermão, tem se arrependido de não ser um discípulo que realmente corresponde ao Mestre. E eu serei o primeiro a estar aqui na frente. Enquanto a Gerlane estiver cantando, eu também vou fazer uma oração para que Cristo Jesus possa transformar o nosso coração pelo poder da sua palavra. Amém?